Operação conjunta desvenda esquema de lavagem de dinheiro no mercado de câmbio catarinense. Trabalhadores das empresas públicas agrícolas de Santa Catarina fazem manifestação na capital por valorização da categoria. Safra da cebola apresenta recuperação e mantém Santa Catarina como o maior produtor nacional. No esporte, Avaí derrota o Goiás e assume a 6ª posição na Série A do Campeonato Brasileiro. E no Dia Nacional de Combate à Hipertensão, você vai ver como hábitos saudáveis podem ajudar a manter a pressão arterial sob controle. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a Operação Câmbio Barriga Verde, deflagrada hoje por uma força-tarefa composta pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal. A ação apurou movimentações suspeitas no mercado de câmbio de Santa Catarina. Cerca de 100 agentes, entre policiais federais, fiscais da Receita Federal e procuradores da República, cumpriram 22 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nas cidades catarinenses de Garopaba, Florianópolis, São José, Itajaí, Criciúma e Uruçanga, além de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. As investigações começaram a partir de informações sobre movimentações atípicas de empresas atuantes no mercado de câmbio catarinense, dos sócios destas empresas e de pessoas físicas e jurídicas relacionadas. A principal empresa investigada na operação é uma casa de câmbio de Garopaba, no sul catarinense. A empresa possui uma movimentação financeira anual de cerca de 7 milhões de reais, mas movimentou entre os anos de 2013 e 2019 mais de 1 bilhão de reais. O valor foi considerado incompatível pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A organização criminosa usava laranjas para ocultar os reais beneficiários das ações fraudulentas, tudo para lavar o dinheiro e blindar o patrimônio. Durante o cumprimento desses mandados, a Receita Federal do Brasil busca identificar os beneficiários ocultos que enviaram esses recursos aí para a organização criminosa. Então, essas informações todas serão cruzadas e valores com origem e sonegação ou outras origens ilícitas serão objeto de procedimentos fiscais, com lavratura aí de auto de infração, né, com os tributos, contribuições previdenciárias, lançamento também de multas aí que podem ir até 225%, tá, e fazer representação ao próprio Ministério Público Federal, tá, de crime contra a ordem tributária. A operação apreendeu armas de fogo, barras de ouro, carros e imóveis de luxo. A Receita Federal quer identificar agora os beneficiários ocultos que enviaram recursos para a organização criminosa. O rastreamento desses envolvidos e do dinheiro pode gerar cobrança de multas de até 225%. Os envolvidos vão responder por crimes contra o sistema financeiro, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A Polícia Civil prendeu hoje o companheiro da técnica em enfermagem Yara Filomena Werner da Silva, de Florianópolis. Ele é considerado suspeito de envolvimento na morte dela. Yara foi encontrada morta e carbonizada em um terreno baldio no bairro Itacorubi no dia 5 de abril. Ela estava desaparecida desde o dia 29 de março e o desaparecimento foi comunicado pelo próprio companheiro. Segundo a Delegacia de Homicídios, após diligências, análise de informações e cruzamento de informações, a polícia conseguiu identificar o companheiro dela, então, com o qual Yara convivia há cerca de 10 anos e tinha uma filha, exatamente com o suspeito do crime. As buscas ao avião catarinense desaparecido na Argentina completaram hoje 20 dias. A Defesa Civil Argentina informou que ainda não há notícias sobre a localização dos 3 tripulantes. O avião desapareceu no dia 6 de abril com o empresário Antônio Carlos Castro Ramos, que pilotava a aeronave, o advogado Mário Henrique da Silva Pinho e o médico Jean Carlos Nercolini. A Polícia Civil Catarinense, que auxilia nas buscas, informou que no dia 14 de abril o avião teria caído no mar, próximo à costa de Chubut. As buscas na Argentina têm sido feitas com um sonar para investigar o fundo do mar. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques desta terça-feira com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, aqui estão alguns destaques do Jornal da Band de hoje. Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, diz que presidente pode dar perdão a deputado condenado, mas que ele deve ficar inelegível. Congresso se posiciona. É o Legislativo quem decide isso. Secretário-geral da ONU se encontra com Vladimir Putin em Moscou para discutir a guerra. Na reportagem especial, as belezas e histórias de Paraty, Patrimônio Mundial da Unesco. Isso e muito mais daqui a pouquinho, 7h20 da noite. A gente te espera.
E agora é hora de política no Band Cidade com o Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Então, Roberto, o governador Carlos Moisés, o ex-governador Raimundo Colombo são protagonistas aí de uma discussão sobre financiamentos contraídos pelo Estado? Pois é uma daquelas histórias pré-eleitoral. O pano de fundo é a eleição. E um pano de fundo que tem dinheiro, tem cifrão na frente e muitos zeros à direita. O governador Carlos Moisés da Silva quebrou uma tradição e disse nas redes sociais que o governo do estado contraiu um empréstimo de 3 bilhões, pagou 1 bilhão e 500 mil e ainda deve 3 bilhões. Ora, deu chance para Raimundo Colombo rebater, dizer que esse dinheiro não é de financiamento, que era uma compensação do governo federal por causa daquela resolução 13, que lá em 2013 deu vantagens para os portos de São Paulo e desvantagem para os 3 estados do Brasil, entre eles Santa Catarina. Pegou o dinheiro, pagou uma dívida de mais de 1 bilhão para uma resolução de questões da Celesc, investiu 250 milhões de reais no BRDE que permitiram avanços para conseguir recursos, que inclusive foram financiar empresas como a BMW em Santa Catarina. É um pano de fundo eleitoral, mas cá para nós, o que o eleitor ganhou nessa disputa de narrativas? Daqui a pouco eu volto com mais comentários aqui no Band Cidade. Ok, Roberto, motoristas enfrentam transtornos por causa da interdição de uma ponte na BR-470 em Pouso Redondo. O tráfego foi desviado por ruas centrais do município, o que provocou lentidão. E quem passa pelo local tem que ter muita paciência. Filas quilométricas e muita lentidão. É assim que está o tráfego no trecho de Pouso Redondo, neste primeiro dia após a interdição da ponte sobre o Rio das Pombas, na BR-470. Os motoristas precisaram de muita paciência e atenção redobrada para passar pelos desvios nas ruas centrais do município. A maior dificuldade é para os caminhoneiros. Com a ponte interditada, todo o tráfego de caminhões está concentrado aqui, na Rua do Hipódromo. Então, todas as carretas, os caminhões que precisam seguir no sentido oeste, estão passando por aqui. E o mesmo ocorre com os caminhões que vêm no sentido litoral. Por isso, o trânsito aqui está funcionando no sistema Pare e Siga. É que a rota de desvio que havia sido programada e anunciada pelo DENIT ontem à noite, passando pelos 2 lados da cidade, teve que ser alterada. A gente não vai conseguir utilizar o bairro Leopoldo Mes, para o desvio, devido à ponte que tem lá não tem estrutura, não foi planejada para ter esse tráfego da BR. O DENIT também já solicitou o projeto da ponte que tem na rua Ari Verde, para ver a possibilidade de fazer um fluxo contínuo, nos 2 sentidos. A interdição da ponte sobre o Rio das Pombas pegou muita gente de surpresa e se deu por conta de problemas estruturais. Em uma vistoria de rotina feita recentemente, o DENIT constatou que um dos pilares cedeu, o que gerou uma rachadura na longarina. Um especialista em pontes avaliou o caso e, diante do risco de colapso, foi determinada a interdição. A obra deve iniciar o quanto antes, em caráter emergencial, mas ainda não se sabe se vai ser feita reforma ou reconstrução. O DENIT informou que vai haver um outro desvio obrigatório para caminhões com cargas especiais, como bitrens de 9 eixos, cegonhas, caminhões prancha e carretas extensivas. O mapa mostra a rota, que totaliza 238 quilômetros, passando pelos municípios de Otacílio Costa, Palmeira, Bocaina do Sul, Bom Retiro, Alfredo Wagner e Tuporanga, até chegar em Rio do Sul e acessar a 470 novamente. Enquanto essa rota alternativa não é instituída, o que deve acontecer nos próximos dias, o tráfego segue fluindo pelo desvio no centro de Pouso Redondo. Quem mora no município ou precisa trafegar por aqui, espera que a obra seja concluída o mais breve possível. Como morador aqui da cidade, a gente espera que isso tudo se resolva, o quanto antes possível, porque Pouso Redondo passa um tráfego muito grande de transporte aqui. E nós já estávamos com transtorno por causa da obra do viaduto, que está sendo feito. É claro que a gente entende que é uma coisa que ninguém esperava, mas espero que o DENIT dê aí a rapidez necessária para que isso seja resolvido. Trabalhadores da Ipagre, Cidasc e Ceasa fizeram hoje uma manifestação durante o Congresso Brasileiro de Fruticultura, no norte da ilha, aqui na capital do estado. Os servidores protestam contra a falta de valorização da categoria. Cerca de 200 engenheiros agrônomos e outros profissionais das 3 empresas públicas agrícolas de Santa Catarina participaram do protesto, que ocorreu durante o 27º Congresso Brasileiro de Fruticultura, no Centro de Eventos de Canasvieiras, no norte da ilha.
Com coletes amarelos, faixas e cartazes, os profissionais protestaram contra a falta de valorização da categoria, que atua na extensão rural, pesquisa agropecuária, defesa sanitária e comercialização, atividades fundamentais para o agronegócio catarinense. Esse ano estamos indignados e solicitamos veementemente ao governo que feche o acordo coletivo na database 1º de maio. Para não acontecer o que tem acontecido nos outros anos, que tem atrasado as assinaturas e trazido prejuízos aos trabalhadores. E agora uma boa notícia no agronegócio. Com a recuperação da safra, Santa Catarina se mantém como o maior produtor de cebola do país. A produção de cebola no estado na safra 2021-2022 chegou a quase 496 mil toneladas. Com isso, Santa Catarina continua como o maior produtor da hortaliça no país, respondendo por cerca de 30% do total nacional. O analista da Epagri explica que a safra do estado teve uma recuperação. Na safra anterior, 2021, nós tivemos perdas importantes com a seca. Então, Santa Catarina, nessa safra, ela mantém a posição de maior produtor nacional de cebola. Nós produzimos em torno de 30% da safra nacional, né? O Jurandir conta ainda que na avaliação a safra foi boa e também rentável para os produtores. E se a produção é boa, além dos produtores, quem ganha é o Estado, já que um grande valor acaba sendo injetado na economia. O valor da produção desta cultura aqui no Estado é de quase R$1 bilhão, né? Nós chegamos a 914 milhões pelos nossos dados, pelas nossas estimativas aqui da Epagri-Cepa. Boa parte da safra já foi comercializada e a venda deve ir até o mês que vem. Alguns fatores ajudaram nessa comercialização da cebola catarinense, como o câmbio internacional. De volta aqui o Roberto Azevedo. Roberto, o agronegócio mais uma vez em destaque, né? E tem que valorizar isso, porque isso gera riqueza. É bonito de ver, você pega daquela região de Alfredo Wagner, aqui já na Grande Florianópolis, Serra, em direção a Ituporanga, ao Alto Vale do Itajaí, você vê riqueza ali. Aquelas casas bem cuidadinhas, terreno, o carro bem cuidado na garagem. Por quê? Isso é fruto de trabalho. Trabalho. Não é fruto de sacanagens ou mesmo de vantagens conseguidas lá fora da realidade. É do mundo real, é da vida real. É de nós termos condições de dar para famílias que ficaram no campo a possibilidade de crescimento. Claro, nós estamos falando de cebola. Poucos cozinheiros, poucos pratos não usam cebola, mesmo que a pessoa tenha algum tipo de intolerância. É porque é um produto altamente rentável. É claro que depende do mercado. A gente sabe que excesso de produção significa baixa no preço, mas dá para regular. E esta vantagem que nós temos de ter um agronegócio bem desenvolvido, uma agricultura muito bem fundamentada, dá nisso. Produtores felizes vendendo o que produzem com qualidade. E qualidade é sempre o diferencial de Santa Catarina. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Hoje teve manifestação na UDESC. Estudantes protestaram contra o fechamento do restaurante universitário e também os altos preços da alimentação oferecida nos campi da instituição. A repórter Graciane Biali tem as informações. A terça-feira foi de muito trabalho voluntário aqui na UDESC por parte dos alunos que montaram aqui uma barraca para distribuir almoço de graça para os seus colegas. Tudo isso porque o RU, que é o restaurante universitário, não abriu as portas, mesmo que as aulas já tenham começado presencialmente depois da pandemia. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora então com a aluna Gabriela Buffon, que também representa todo esse trabalho, esses voluntários e os alunos, né, Gabriela? Conta pra gente o que está acontecendo e qual é o motivo do RU não ter reaberto ainda? Então, toda semana os estudantes vêm organizado o R1 Móvel, que a gente chama, em que os estudantes estão cozinhando para servir o almoço para os outros estudantes, né? Isso está acontecendo como uma forma de mobilizar e explicar a situação para toda a comunidade acadêmica, porque o nosso RU está fechado, porque ele precisava de uma reforma e uma licitação. Só que teve 2 anos para a nossa reitoria resolver isso, eles deixaram para agora, para a última hora, então a gente voltou para as aulas presencialmente 100% e não tem o que comer dentro da universidade.
Tá certo, então essa Gabriela Buffon, que é aluna, que está aqui falando em nome dos estudantes, e a gente teve a resposta da universidade por meio de uma nota em que eles dizem que essa licitação sim está ocorrendo, que a empresa ainda não foi definida oficialmente e que esse valor de quase R$12 ainda não está acertado, pode mudar. Porém, eles dizem que subsidiam de alguma forma, ajudam os alunos, né, por meio de bolsa estudante e alimentação. De qualquer modo, a gente segue acompanhando essa história para vermos qual vai ser então a definição do RU aqui da UDESC. E atenção, candidatos que vão prestar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2022. Já está aberto o prazo de apresentação de recursos para os que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição negado pelo INEP. De acordo com o Instituto, os recursos devem ser apresentados até a próxima sexta-feira, dia 29 de abril, data que encerra também o período para a apresentação das justificativas de ausência na edição anterior. Os resultados dos pedidos de isenção, assim como daqueles que não fizeram a prova, apesar de terem conseguido a isenção para o Enem 2021, foram publicados no INEP no dia 22, última sexta-feira. Eles foram disponibilizados na página do participante. É também por meio dessa página que a formalização do recurso deve ser apresentada. Os resultados das análises dos recursos para pedido de isenção serão divulgados no dia 6 de maio. A concessão da isenção ou a aceitação da justificativa de ausência não garante inscrição na prova. O aluno deve realizar a inscrição na página do participante, enem.inep.gov.br. Uma massa de ar quente traz calor para o estado nesta quarta-feira. Os detalhes você confere agora na previsão do tempo. A quarta-feira vai ter tempo firme com sol entre nuvens no estado. Vai fazer calor em Santa Catarina, com sensação de ar abafado e máximas de até 35 graus no oeste e no litoral sul. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Blumenau, variação entre 18 e 32. Em Lages, 15 graus de mínima e 26 de máxima. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 32 graus. O que é notícia no esporte? Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí derrotou o Goiás no estádio da Ressacada. Com a vitória, o time catarinense ocupa agora a 6ª posição na competição nacional. A equipe azurra começou a partida mostrando a força que tem na ressacada. E aos 3 jogados, Muriqui cruza rasteiro para Morato balançar as redes. O VAR entrou em ação pela primeira vez aos 6 minutos, após o juiz Antônio Dibe ter marcado penalidade em Apodi. O árbitro de vídeo avisou que a falta foi fora da área e o juiz voltou atrás na marcação. O Avaí dominou o jogo, até que o VAR chamou pela segunda vez. Aos 24, Morato fez falta em Dadá e com a revisão do VAR, o autor do gol havaiano foi expulso. A etapa final começou do jeito que o torcedor gosta, com um gol. Mesmo com a desvantagem numérica, o Leão da Ilha era quem criava mais. E aos 5, as redes balançaram de novo. Jogada trabalhada e Bissoli, de primeira, fez o segundo do Avaí. Aos 14, Ranielli foi derrubado na área por Felipe Bastos. Penalidade marcada e na cobrança, Muriqui faz o terceiro. Quando tudo parecia ir se encaminhando para uma vitória tranquila do Avaí, mesmo em meio ao caos da partida, o Goiás achou um gol. E foi na falha do goleiro Douglas que Pedro Raul descontou. Se você acha que a cota de pênaltis marcados havia encerrado, engano seu. Luiz Felipe foi atingido por Lucas Ventura dentro da área. O juiz marca pênalti, o VAR chama pela 4ª vez e nessa, Antônio Dibe assinalou a penalidade para o Goiás. Na cobrança, Elvis fez o segundo do time esmeraldino. A partida esquentou, o Goiás cresceu e Douglas salvou o Avaí do que seria o empate. Os quase 6.000 torcedores que estiveram na ressacada presenciaram um jogo com todos ou quase todos os ingredientes possíveis para uma partida de futebol. Teve expulsão, pênaltis marcados e anulados, VAR, trapalhada do juiz e o mais importante, os gols da vitória do Avaí por 3-2 sobre o Goiás. A gente tem a nossa meta clara do clube, o propósito do clube é a permanência na Série A, fizendo 6 pontos. E a gente tem um caminho muito longo para atingir esse objetivo.
Pela Série B, começa hoje a 4ª rodada. Chapecoense, invicta na competição, está em campo neste momento. O time do Oeste Catarinense enfrenta o Novo Horizontino no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, interior de São Paulo. A partida começou às 7 horas da noite, primeiro tempo de jogo, 12 minutos, placar fechado, 0-0. No momento, a Chapecoense é a 3ª colocada na Série B com 5 pontos somados. E logo mais, às 8h30 da noite, o Brusque recebe o CSA no estádio Augusto Bauer. O time catarinense vai em busca da recuperação. Para a partida, o técnico Vaguinho Dias terá alterações. O meia Álvaro e o atacante Lucas Silva estão fora por conta de lesão. E o lateral Edilson não joga por opção do comandante. Por outro lado, o técnico vai contar com a volta do zagueiro Bruno Aguiar, do lateral Ayrton e dos meias Luiz Antônio e Diego Jardel. Além disso, pode pintar estreia. O lateral Pará foi relacionado pela primeira vez desde que foi anunciado no clube. Todos nós sabemos da responsabilidade que é, todos os atletas também, principalmente eles é que estão com esse pensamento. Nós já passamos para ele antes do jogo de Sampaio a importância de conquistar pontos lá, não conseguimos. Agora tem que conquistar dentro de casa. O Brusque não joga em casa desde a final do Campeonato Catarinense, quando conquistou o título sobre o Camboriú. E a expectativa para a estreia no Augusto Bauer na Série B era de inaugurar a arquibancada móvel do estádio. As mudanças feitas pelo clube para se adequar aos critérios exigidos pela CBF já estão prontas e liberadas pelo Corpo de Bombeiros. Porém, a entidade máxima do futebol brasileiro ainda não deu o ok. Por isso, a estreia da nova estrutura ficará para a próxima partida. O adversário de hoje, o CSA, ainda não venceu na segundona e vem de um empate. Por isso, o jogo hoje, às 8h30 da noite no estádio Augusto Bauer, promete. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, a famosa pressão alta. Você sabia que hábitos saudáveis podem ajudar a manter essa pressão arterial sob controle? Confira agora na reportagem. Você já fez a sua atividade física hoje? Seu Vilmar já, viu? Desde que descobriu a hipertensão há 10 anos, ele incluiu na rotina hábitos mais saudáveis. 3 vezes por semana eu dou uma fugida aqui, faço exercício e os outros dias a gente também procura caminhar, né? Como eu digo, não pode parar. Parou, ferrojou. Boa alimentação também, né? Tem que se cuidar, tem que se cuidar. Quem gosta da vida tem que se cuidar. Arlene lembra, sem saudade nenhuma, de como era a vida de hipertensa antes de mudar os hábitos e cuidar da pressão. Antes eu tinha muita... parecia que o coração acelerava, né? Andava, cansava muito fácil. E aí depois comecei a tomar os remédios, descobri que eu estava hipertensa, né? Aí comecei a tomar os remedinhos, fazer atividade, cuidar da alimentação, do sal, né? No Dia Nacional, então, da Hipertensão, ó, aguinha, boa alimentação e atividade física é o recomendado. Cleonice está aqui, ó, bebe sua aguinha, que está aqui praticando atividade física. E ela já é hipertensa há 13 anos, quando descobriu a doença. E para lidar com a doença, o que você faz todos os dias? Qual é a receita, Cleonice? Tem que manter minha alimentação, né? E fazer bastante exercício, né? E você precisa também de medicação junto com tudo isso? Tem que tomar direitinho? Tem que tomar de manhã e à noite. Ainda tem dúvidas de que a atividade física e a alimentação saudável são bons aliados na prevenção e controle da tal pressão alta? A Nutri explica. É isso mesmo, a alimentação é essencial, é a prioridade, né? E a atividade física, já tem estudos que falam que de 27% a 50% reduzem o risco de morte por doenças aliadas à hipertensão. E o sal é mesmo o vilão? O sal, 1 grama dele tem 400 miligramas de sódio. Então, uma pessoa hipertensa, ela pode consumir até 2 gramas por dia, e a pessoa normal, ela pode consumir até 6 gramas de sal por dia. Então, sempre priorizar os temperos mais naturais, uma cebolinha, salsinha, e evitar esses temperos industrializados. Falando em uma linguagem simples, a hipertensão, ou pressão alta, é uma doença que faz o coração trabalhar mais para bombear o sangue. Por isso, consumir alimentos saudáveis e ter bons hábitos ajuda. E cuidado, essa doença não escolhe idade, atinge desde crianças até idosos. Então, prevenção é a palavra de ordem.
Olha só, antes de encerrar, tem informação do esporte, viu? A Chapecoense abriu o placar contra o Novo Horizontino. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Perotti fez o primeiro da Chapecoense, portanto, 1-0 contra a equipe de Novo Horizonte. Imagens ao vivo agora da capital de todos os catarinenses, na tela Florianópolis para você, com um tempo bom neste momento. Não chove na cidade, trânsito tranquilo nas pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Na capital, 22 graus é a temperatura de momento. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens da edição de hoje estão no YouTube da TVBV. Para acessar a ponte, a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais Santa Catarina você confere amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.